Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós, amém? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, Café com Jesus. Então, corre lá, prepara o teu café ou talvez o teu chimarrão e nós vamos estar meditando hoje mais um pouco na palavra de Deus, buscando uma revelação do Espírito Santo para a nossa vida, buscando hoje uma direção de Deus para nós. Fecha os teus olhos e eu quero orar. Senhor, nós entregamos agora o controle da nossa vida nas tuas mãos e trazemos cativo todo o nosso entendimento a Jesus Cristo, toda a nossa mente ao conhecimento do Senhor. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, vamos continuar a nossa meditação de hoje, então. Nós estamos meditando no livro de Josué, estamos aprendendo aqui com Josué algumas estratégias de guerra, como que Josué ele conseguiu ser esse conquistador de êxito, cumprindo o propósito dele, que era levar o povo de Deus até a terra prometida, e ele conseguiu cumprir com tudo aquilo que Deus havia confiado nas mãos dele, aquele trabalho que Deus tinha colocado diante dele, para que ele pudesse ser o guia de todo o seu povo. Então nós aprendemos com Josué a como guiar outras pessoas até a terra prometida, a como vencer obstáculos, a como ter uma estratégia de guerra para vencer também os nossos inimigos, para expulsar os nossos inimigos de territórios que já são nossos. Então nós temos aqui uma grande lição, estamos estudando juntos esse livro. Se você quiser ir anotando, pegar papel, caneta e anotar tudo aquilo que nós estamos falando, você pode ter, então, um estudo aí guardado sobre o livro de Josué. Você que é um pregador da palavra de Deus, que às vezes é convidado para trazer uma mensagem, você pode ter aí anotado alguns pontos também, que você vai poder depois criar um esboço para estar preparando uma pregação para você. Então, ontem nós falamos sobre Josué, capítulo 3, onde o povo estava, então, se preparando para atravessar aqui o Rio Jordão. Teve um outro devocional que eu já falei sobre a travessia do Rio Jordão, e agora nós vamos explanar um pouquinho mais à frente Josué, capítulo 4, que diz assim, capítulo 4 de Josué e versículo 8, diz assim, vamos lá então. Capítulo 5. Capítulo 1, vamos no capítulo 1. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o Rio Jordão, o Senhor disse a Josué. Então aqui nós já estamos num ponto que vem uma ordem de Deus para Josué. Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem. Peguem 12 pedras do meio do Rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite, né? Então Josué chamou 12 homens que havia escolhido e disse, passem diante da arca do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Olha a ordem de Deus. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito no futuro. Quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre deste dia. Então, o que essa palavra quer falar com nós hoje, queridos? A Bíblia vai dizer que o povo atravessou o mar, atravessou o Jordão, mas a ordem era que o sacerdote fosse na frente e parasse no meio do rio, e quando o sacerdote, carregando a Arca da Aliança, parou no meio do Jordão, as águas se amontoaram nos dois lados para que o povo de Israel passasse a seco. Seja muito bem-vinda, Marta, graça e paz. Então as águas do Jordão se amontoaram para que o povo de Deus pudesse passar a seco sobre essas águas. Então a presença de Deus fez com que um milagre acontecesse no meio do povo, um milagre visível, um milagre que o povo ali pudesse ver. Mas agora vem mais uma instrução de Deus para Josué. Agora Deus está dizendo, pegue 12 homens que representem as 12 tribos de Israel,
Nós sabemos que o 12 é um número da Bíblia, é um número profético que Deus usa aqui. Então, peguem 12 pedras, 12 homens vão carregar uma pedra. Depois vai ser criado ali um monumento de pedras. E o que Deus queria com isso? Que isso ficasse ali, isso está lá até hoje. Josué, então, vai cumprir a vontade de Deus, pedindo para que esses homens, esses 12 homens, representando cada uma tribo de Israel, fossem dentro do Jordão, tirassem uma pedra e no lugar da pedra que foi retirada, Josué manda colocar outra pedra. É levantado ali um monumento, por quê? Porque Deus quer que aquilo sirva para que todas as gerações lembrem que nesse dia essas pedras representam que quando a arca, olha a chave, quando a arca da presença de Deus, ela entrou dentro do Jordão, o Jordão secou para que o povo pudesse entrar em terra seca, passar por terra seca. E o que isso quer dizer? Deus está lembrando que sem a presença de Deus nada poderia acontecer, que todas as gerações fiquem sabendo que isso não foi algo que um ser humano pudesse fazer, mas Deus, somente Deus pôde fazer esse milagre, essa maravilha no meio do povo, para que toda geração se rendesse diante de Deus e entendesse que quem vencia as guerras deles, quem dava vitória para eles, quem tinha poder para fazer milagres e maravilhas era o próprio Deus. Então ali é feito um monumento de pedras ali, para que toda geração se dobrasse diante de Deus e para que nunca ficasse esquecido aquilo que Deus havia feito. Porque tem momentos na nossa vida que nós passamos por uma dificuldade, e isso é normal, que nós passamos por um desafio, passamos por uma batalha ou alguma necessidade, alguma área da nossa vida, e muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez e acabamos perdendo a fé. Então, quando a gente olha para aquilo ali e lembra, quando o povo olhasse para aquilo ali, por mais difícil que fosse a situação que eles estivessem passando naquele momento, a gente olha para aquele milagre e lembra, não, se Deus me trouxe até aqui, e lá Deus ele secou o Rio Jordão para mim passar, o Mar Vermelho, então ele pode fazer hoje de novo o que ele fez no passado. Então nada é impossível para esse Deus, e isso aumenta a nossa fé. Quando o milagre está ali, quando a gente conta, quando a gente lembra o milagre. Por isso que às vezes eu disse que é muito bom a gente pegar um papel e uma caneta e anotar aquilo que Deus tem feito, anotar os milagres, as nossas respostas de oração, anotar as profecias que temos recebido, que no momento de fraqueza, no momento de desânimo, de luta, de batalha, nós vamos lá, vamos ler, vamos olhar e vamos lembrar como Deus foi com nós dentro dessa situação, e o nível da nossa fé aumenta, porque a gente sabe se aqui Deus foi fiel, e a gente lembra, ele continua fiel, muito mais ele vai fazer agora. Mas havia, para que Josué vencesse tudo isso, para que Josué, ele estava a caminho de uma terra prometida, mas para que ele vivesse isso, para que ele tivesse êxito nesse chamado dele, nesse propósito, ele estava ligado à obediência de Josué. Aqui, mais uma vez, Deus dá uma ordem, e Josué vai reunir homens e fazer homens cumprirem a ordem dele. Então, todo o sucesso de Josué, toda a vitória que Deus entregava nas mãos de Josué, toda a honra que Deus dava a Josué, porque Deus honrou ele nesse dia, diante de todos os homens, e no capítulo 4, diz que aquele dia o povo creu que Deus realmente estava com Josué. Então, antes, se havia qualquer tipo de dúvida que Josué era substituto de Moisés, quando houve esse sinal e essa maravilha onde o mar se abriu, eles tiveram a certeza de que Deus realmente estava com Josué. E o que é isso? Deus honrando o seu servo perante todos. Deus mostrando para nós, no momento de dificuldade, que ele está conosco e vai nos honrar diante daqueles que não acreditavam no nosso chamado, diante daqueles que não acreditavam no nosso potencial, diante daqueles que achavam que a gente não conseguiria atravessar o Jordão da nossa vida, que nós não conseguiríamos viver o milagre. Deus ali, ele vai nos honrar. Deus ali, ele vai nos surpreender. Ele faz isso para honrar Josué diante deles. Ele faz isso de uma forma para que o servo dele pudesse ser honrado. E quem Deus honra? Deus honra quem anda em obediência. Aqui nós vamos ver que o sucesso e a honra estão ligados a uma vida de obediência. Deus diz, vai
envia 12 homens, ele envia. Deus diz, levanta, faz isso, Josué levanta, e ele faz os homens cumprirem a ordem de Deus. Então, qual é o trabalho aqui de um líder? O trabalho de um líder é fazer com que aqueles que estão sob o comando dele obedeçam à ordem de Deus. É fazer com que eles temam a Deus e que eles cumpram o princípio da palavra de Deus. Muitas vezes os líderes estão afrouxando um pouco, estão deixando o povo meio à vontade e esquecendo que o chamado nosso aqui nessa terra é levar pessoas para Canaã. Há uma nova Canaã. Nós somos a igreja dos últimos dias. E para que a gente venha guiar o povo até Canaã, eles precisam cumprir a vontade de Deus, porque só entra na terra quem vai se render em obediência, quem vai cumprir o princípio de tudo aquilo que Deus está mandando fazer. Os que não vão cumprir os princípios estabelecidos por Deus, esses não entram na terra prometida, tanto que desta geração vai entrar Josué e Calebe. Então, nós temos que guiar o povo à obediência e à rendição a Deus. E muitas vezes, para fazer isso, nós vamos pregar mensagens que não vão alegrar o coração do povo, mas que vão mudar o coração deles. Não são muitas vezes mensagens que a gente gostaria de ouvir, mas mensagens que são necessárias que nos últimos dias nós venhamos ouvir para que a igreja esteja alinhada para o dia da volta de Jesus, para que a igreja esteja alinhada. Mas hoje a gente vê que as pessoas estão aí trocando de líder o tempo inteiro. Sai de uma igreja, sai daqui, sai dali, vai para lá. As pessoas estão assim, não sabem para que lado vão, porque elas estão buscando o quê? Ouvir palavras que agradam, ouvir palavras que vão massagear o nosso ego, ouvir só palavras de conforto e nunca de confronto, mas a palavra que te confronta te faz mudar de vida. A palavra que te confronta, que te faz sair de um culto, de uma live, de uma mensagem triste, é aquela que te faz mudar de vida. É aquela que você entra no culto e quando termina a palavra a gente diz, poxa vida, estava tudo errado. A gente sai de lá aflito, dizendo assim, eu vou ter que mudar, eu vou ter que tomar um posicionamento na minha vida, eu vou ter que fazer algo diferente. Nós somos chamados para isso, queridos. Para guiar um povo cego. E o líder, a primeira coisa, ele precisa ouvir a voz de Deus. Josué, para guiar o povo com excelência, ele ouvia a Deus e ele aplicava aquilo que ele ouvia de Deus. Ele tinha coragem para ser um porta-voz de Deus aqui. E nós vamos ver que assim é a salvação. Vão herdar a vida eterna aqueles que estiverem em obediência à vontade de Deus. Aqueles que não estão preocupados em pregar para homens, não estão preocupados em evangelizar para fazer isso para homens, em ir num culto para agradar homens, a ter uma palavra para agradar pessoas, mas aqueles que estão preocupados em obedecer a voz de Deus, o comando de Deus, o controle de Deus. Esses são os que vão entrar na nova Canaã, aqueles que estão dispostos a obedecer e fazer aquilo que Deus manda, mesmo que exija de nós um sacrifício, mesmo que tenhamos que sacrificar o nosso desejo, sacrificar a nossa vontade, sacrificar a nossa casa. E isso é quando muitas vezes nós temos que nos posicionar dentro do nosso lar, alinhar a nossa casa à vontade de Deus. A gente sabe qual é a vontade de Deus quando lê a palavra de Deus, mas cumprir ela dentro do nosso lar, cumprir ela com as pessoas à nossa volta, muitas vezes é ter que dizer não para as pessoas. Muitas vezes é não participar de certos ambientes. Muitas vezes é ter que pegar o nosso filho e dizer, aqui dentro da nossa casa, filho, isso a gente não concorda. Nós somos filhos de Deus e vamos obedecer à ordem de Deus. Vamos andar segundo a vontade de Deus. É ter um posicionamento dentro da nossa casa. Se nós, como líderes espirituais da nossa casa, que estamos aqui para guiar nossa família a uma terra prometida, a salvação em Cristo Jesus, se nós não nos posicionarmos em implantar as normas de Deus, as normas do reino de Deus, a ter uma vida de obediência e levar os nossos filhos, os nossos familiares que vivem com nós na nossa casa a viverem isso também, se nós estivermos promíscuos nisso, se a gente fazer de conta que não está vendo nada e deixar as coisas somente acontecerem, nós vamos acabar perdendo a nossa casa. E o propósito de Deus na sua vida, em primeiro lugar, é ganhar a sua casa, é ganhar a sua família. Isso vem antes do nosso ministério, isso vem antes do nosso pastorado,
do nosso chamado para ser um missionário, para ser um levita, para ser um adorador, para trabalhar em qualquer tipo de serviço na igreja, antes de cuidar da vida dos outros, antes de ser líder de uma igreja, líder de uma mocidade, líder de uma reunião de mulheres, nós somos líderes dentro da nossa própria casa. Nós vamos, antes de guiar outras ovelhas, guiar os nossos também, a Jesus Cristo. E muitas vezes a gente cuida tanto dos outros e está esquecendo de alinhar a nossa casa com a vontade de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Então isso exige de nós um sacrifício e exige de nós um posicionamento reto em Deus. Doa a quem doer e muitas vezes vai doer em nós. Vai doer quando a gente tem que se posicionar e dizer para um filho, olha, isso aqui nós não vamos participar. Quando um filho vem, quer ir numa festinha lá, às vezes uma criança pequena, eu quero ir no Halloween, eu quero participar de um carnaval. Filho, nós não participamos disso. E aí, às vezes, eles vêm e dizem assim pra gente, mas todos os meus colegas vão, os teus colegas vão, mas nós vivemos segundo a vontade de Deus, e Deus não se agrada. Nós não temos que ter medo, queridos, de nos posicionar lá dentro da empresa, até mesmo dentro da nossa igreja, para dizer assim, eu não participo dessas coisas, porque o meu Deus, ele não concorda com esse tipo de atitude. Eu não participo dessa mesa de fofoca, de intriga, porque o meu Deus, ele não se agrada. Nós não temos que ter medo de mostrar que nós somos filhos de Deus, e assim nós vamos estar encorajando outros, nós vamos estar evangelizando as pessoas que estão à nossa volta com a nossa conduta de vida. Josué leva essas pessoas para Canaã porque ele tem conduta de vida em Deus. Porque não importa o que falassem dele ou o que falassem de Moisés, quando Moisés guiava o povo, Moisés continuava servindo a Deus. Levantaram calúnia contra Moisés, levantaram. Os irmãos dele, Miriam, se levantaram também contra Moisés. Mas ele passou por cima da sua família, ele passou por cima da riqueza que ele tinha quando estava no Egito, de estar lá dentro da casa de Faraó, tendo toda a riqueza, tendo tudo. Para o quê? Para defender o povo de Deus, para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos implantar isso dentro da nossa casa, para que a presença de Deus fique na nossa casa. O que representa a Arca da Aliança? Quando Deus disse, vão 12 homens de cada tribo, tirem uma pedra do meio do Jordão. Como tirar a pedra do Jordão? O Jordão transbordava de água, mas o sacerdote teve que ficar com a arca dentro do rio. Enquanto o sacerdote está com a presença, a arca da presença, quando a presença de Deus está no meio do Jordão, o Jordão está seco. Pode entrar, pode pegar o que quiser, pode passar pelo Jordão, mas quando a presença se retira do Jordão, o Jordão volta a ser como era antes. Pega a chave. Quando a presença de Deus se retira da tua casa, se retira da tua vida, a nossa vida volta a ser como era antes e ainda pior. Porque a ausência da presença de Deus, ela leva consigo e ela traz a ausência de milagres, a ausência do Jordão aberto, a ausência de uma porta aberta, a ausência de milagres, a ausência de sinais, a ausência de maravilhas está ligado à ausência da presença de Deus. Pastora, quando que Deus ele é retirado da minha vida? Quando eu estou em desobediência. A presença de Deus acaba se afastando de nós. O pecado, a sujeira do pecado, nos afasta de Deus. Traz morte espiritual. Quando Adão pecou, ele teve morte espiritual. E ele se afastou da presença de Deus. Até que ele teve que consertar isso com Deus, e só aconteceu por intermédio de Jesus, que hoje nós temos a salvação e temos que pedir perdão e consertar a nossa vida e trazer a arca da presença de volta para dentro da nossa casa. Se a arca da presença está na sua casa, o que significa, pastora? Eu não vou ter luta, eu não vou precisar enfrentar o Jordão? Não, queridos. Significa que a luta vem, o Jordão vem, a doença bate na porta, vai vir um período difícil muitas vezes no casamento, vai enfrentar uma dificuldade com os filhos, mas a diferença é que ao mesmo tempo que você enfrenta uma batalha, ao mesmo tempo Deus ele te dá a vitória. Deus ele está contigo.
vai vir a cura também. Vai vir a restauração no casamento também. Vai vir a transformação e a libertação daquele filho. Tudo vai vir mediante a presença de Deus. Mas se a presença de Deus não está, você nunca vai conseguir atravessar o Jordão. Porque para atravessar o Jordão é o que é a dificuldade. O Jordão é o problema que se formou na sua vida. O Jordão é a barreira, a muralha que Satanás construiu, porque ele sabe que se você avançar, você pode viver o teu propósito na terra, o teu milagre. Mas se ele te manter preso desse lado, se ele não te permitir avançar, ele sabe que ele paralisa você. Você não prospera, muitas vezes você não é feliz na sua área sentimental, está preso no seu emocional, está preso num vício, está preso em lembranças do passado, está aprisionado na sua mente, está aprisionado, não consegue casar, não consegue ser feliz. Então ele sabe que ele paralisa você. E aí você, sem a presença de Deus, com essa ausência da presença, você vai ficar no mesmo lugar que você estava. Você vai andar e andar pelo deserto, vai chegar na beira do Jordão e vai ter que voltar e ficar andando, e você nunca vai viver o propósito e a promessa de Deus, porque a promessa do povo estava depois do Jordão. É enfrentar, encarar o Jordão e atravessar o Jordão para começar a viver o milagre. Foram vários obstáculos e nós vamos acompanhar essa semana. Foram vários obstáculos que se levantaram, mas nenhum deles pôde impedir Josué e Caleb, que obedeceram, de entrar em Canaã. Nenhum dos obstáculos que o diabo colocar na sua vida vão te impedir de avançar. Se você estiver em obediência e se você estiver atento àquilo que Deus está liberando, que Ele está falando para você. A obediência à voz de Deus. Josué envia 12, pega 12 pedras. E Josué fez. O líder, e eu quero orar logo com você, o líder precisa organizar o povo, precisa organizar a casa para entrar em Canaã. Então, a presença de Deus, ela é retida, ela é trazida por nós, pela nossa rendição, pela nossa obediência. Deus, Ele vê o nosso sacrifício. Deus, Ele vê o nosso esforço. É quando alguém da nossa casa ou da nossa família vem e até mesmo faz um convite, um pedido para nós, e muitas vezes a gente nega de ir naquele lugar que gostaria, porque sabe que se a gente for lá, a gente pode acabar se corrompendo, a gente sabe que lá vai ter intriga, alguma coisa, a gente não quer se contaminar e a gente quer se santificar para não perder a presença. Deus, Ele olha para tudo isso no nosso coração. E conforme a nossa obediência, é o tamanho do milagre que nós vamos viver nessa vida de rendição. Então, o Jordão permanece seco quando a arca está presente. Isso foi o quê? Um sinal de maravilhas, o mar se abrir. Então, sinais e maravilhas acontecem somente se Ele estiver presente na sua vida. Se Ele estiver presente no teu casamento. Se Jesus estiver presente, Deus estiver presente no teu ministério, você só avança mediante a presença dEle. Amém? Eu quero estar orando por você, se você quiser colocar o seu pedido de oração. Eu quero orar agora pela sua vida nessa manhã. Amém? Consagrando as nossas vidas a Jesus Cristo agora. Vou estar liberando também o Salmo 91 de proteção de Deus, que nós sabemos que cada vez mais estamos avançando em tempos e dias difíceis, onde nós precisamos estar revestidos pelo Espírito Santo de Deus para enfrentarmos e vencermos toda a guerra e toda a batalha que se levanta contra nós. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nos colocamos diante da Tua presença. Eu chamo aqui a presença do grande Yahvé, Jeová Jireh, Yeshua Hamashia. Vem nesse lugar, Senhor. Toca esta vida, entra nesta casa agora, que está me ouvindo agora. E também, Senhor, que haja uma porção para aqueles que vão estar ouvindo depois. Que a Tua presença venha sobre esta casa. Toma o Teu lugar de honra sobre esta casa, Pai. Porque a Tua presença vai começar a destravar nesta vida coisas que estavam travadas. Bloqueios que estavam na alma, que estavam no espírito.
toda seta de engano, Senhor, que estava sobre a vida deles, que seja arrancada agora. Em nome de Jesus, que seja destruída agora. Que tudo aquilo que tinha roubado a tua presença, ou tirado a tua presença desse lar, Pai, que caia por terra. Em nome de Jesus, fortalece esse líder que está me ouvindo, esta líder que me ouve, que foi constituída como autoridade sobre a casa dela, sobre o trabalho dela, Senhor, aqueles que são donos da própria empresa, que eles possam começar a alinhar a sua casa segundo a vontade de Deus, que eles possam colocar a sua casa nos padrões de Cristo, Pai, para que eles possam guiar esta casa e essa família até a nova Canaã, a terra que temos, Senhor, de promessa por herança, a nova Jerusalém, Senhor, para que nós possamos com a nossa casa guiá-los com êxito. E assim como Josué, Senhor, entrou e levou uma geração, que nós também possamos levar a nossa geração conosco, que possamos chegar lá em cima, Pai, e possamos ver uma colheita enorme, Senhor Deus, do nosso trabalho aqui nessa terra. Nós sabemos que vai valer a pena, Senhor, estarmos separados do mundo, separados do pecado para te servir, dizer não para nós mesmos, dizer não para as nossas vontades, Senhor, para obedecer a Ti, Pai. Que a Tua presença desça sobre este lar com milagres, que hajam sinais e maravilhas, que tudo aquilo que estava bloqueado agora desbloqueie, que o Senhor venha abrir portas que estavam fechadas, portas de emprego, portas de trabalho, portas financeiras, que o Senhor traga saúde, e nós expulsamos em nome de Jesus todo o espírito de miséria, todo o espírito, Senhor Deus, de contenda, Pai. Todo o espírito maligno que possa estar agindo dentro deste lar. Espírito de opressão, sai no nome de Jesus. Espírito de depressão, sai no nome de Jesus. Nós liberamos o poder de Deus sobre esta vida agora. Nós liberamos o poder de sinais agora. Toda dor de cabeça, enxaqueca, em nome de Jesus, sai agora. Sai no nome de Jesus. Toda prisão seja aberta agora. No nome e na autoridade de Jesus Cristo. Pai, que esta casa receba o presente da Tua salvação, Senhor. Que a nossa casa venha contemplar a glória de Deus. Que nós possamos viver nesses últimos dias, nesses últimos tempos aqui nessa terra, debaixo da Tua glória, Senhor. Que a nossa casa venha testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Que nós possamos ser marcados, que essa geração seja marcada, Senhor, pela Tua glória, pela Tua unção, pelo Teu poder, pelos Teus milagres, que hajam sinais dentro desta casa, Senhor. No nome e na autoridade de Jesus, sinais para aqueles que não crerem, para que eles venham crer, que eles venham ser impactados, Pai. Que esses sinais venham despertar neles, Pai, a comunhão com o Teu Espírito Santo. Que esses sinais venham trazer eles a um arrependimento genuíno e profundo, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada, o escudo. Blinda a nossa armadura no sangue do Cordeiro, no fogo do Teu Espírito, para nos proteger do dia mau. Protege-nos de toda ação do inferno, Pai. Protege-nos, Senhor, de toda a doença, de toda a peste maligna, Senhor. Protege-nos, defende-nos, Senhor. Nós confiamos em Ti. Livra-nos de perigos mortais. Livra-nos de doenças. Cobre-nos com as Tuas asas, para que possamos estar seguros, que o Teu escudo nos proteja, Senhor. Nós não temos medo de perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não temeremos a peste que se espalha na escuridão, muito menos os males que têm vindo para matar ao meio-dia, Senhor. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao nosso lado e 10.000 ao nosso redor, nós não sofreremos nada. Esta casa terá livramento. Essa casa será guardada por Ti, Senhor. Essa família será protegida pelo Teu escudo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nenhum desastre vai tocar a nossa vida, nenhuma violência vai chegar perto da nossa casa. Envia anjos para nos guardar, envia anjos para nos proteger. Em nome de Jesus, Pai.
Senhor, que nós possamos esmagar leões e cobras ferozes, serpentes venenosas, pelo poder e autoridade do teu nome, Pai. Nós temos autoridade sobre todas as coisas. Senhor, salva-nos. Salva os que te amam. Aqueles que reconhecem que tu és Deus, o Senhor, quando clamarem, Senhor, pedindo resposta, pedindo socorro, ouve-os do teu trono, Pai. Esteja conosco nas aflições, esteja conosco no dia difícil, no dia da dificuldade, no dia do desespero, no dia do desânimo, porque esse dia vem, Pai. Tem dias que tudo isso bate na nossa porta, na porta do nosso coração. Esteja conosco, Pai, e nos faz permanecer de pé, confiamos em Ti, Senhor. Faça com que venhamos ser respeitados nessa terra, nos dá vida longa, traz um tempo de honra sobre a vida do Teu servo e da Tua serva. Assim como o Senhor honrou Josué diante de todos aqueles que duvidavam que o Senhor era com ele. Honra o teu servo e a tua serva, Pai, que tem te obedecido, que tem seguido a tua lei, que tem se esforçado para fazer tudo conforme a tua vontade. Honra, Senhor, esse homem e essa mulher na igreja deles. Honra eles mediante os seus familiares, Senhor. Honra eles lá naquele trabalho, Pai. Honra eles aonde eles andarem, honra eles na terra de Caxias do Sul. Honra eles no meio da parentela, no meio dos seus vizinhos, do seu bairro. Honra, que venha dupla honra, unção de dupla honra sobre a vida de cada um deles, Pai. Assim nós colocamos esse dia nas tuas mãos e declaramos esse dia abençoado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o dia de hoje venha a ser portador de boas notícias, portador de milagres, portador de maravilha. Senhor, tem alguém que vai fazer algum exame. Que o Senhor venha estar dando vitória sobre esse exame. Que possa ser constatado uma cura e não uma doença. Tira a preocupação e a aflição que eu vejo no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Marido que está com depressão. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Toca o marido agora, Senhor Deus da Marta. Em nome de Jesus, espírito de depressão, sai da vida dele agora. Sai da casa dele agora. Espírito de depressão e opressão que está oprimindo ele. Bate em retirada agora. Satanás, eu ordeno, solta a vida dele. Vai embora. Em nome de Jesus. Pega o que é teu e vai embora desta casa. Eu declaro sobre a vida da Marta, a família dela e a casa dela, um revestimento de poder do alto, Senhor. Que haja cura, que haja restauração nesta casa, que haja livramento de Deus, Senhor. No nome, Senhor, dá livramento para o esposo dela. Livramento de doença e de morte, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que haja um tempo de alegria, de paz e renovo nesta casa. Um tempo de cura, Senhor. No nome e na autoridade de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Até amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Amém? Um grande abraço.